Então, olá a todos. Hoje nós vamos fazer um tutorial de análise do programa estatístico. Nós vamos usar o Sysvar, fazer esse exemplo de delineamento inteiramente casualizado. Então, aqui tem um exemplo, o exemplo de aula. O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar a porcentagem de plantas de cedro atacados pela broca da ponteira, testando 5 diferentes métodos de controle. Então, nesse experimento foram utilizadas 6 repetições, sendo que cada parcela foi constituída por 20 plantas. Então, aqui embaixo estão listados os tratamentos: testemunha, nenhum controle, inseticida biológico, inseticida químico, feromônio e armadilha. Aqui estão os dados, geralmente essa forma de tabulação dos dados quando nós temos a forma manual de cálculo. Para um exemplo que nós faríamos de forma manual, nós vamos copiar esses dados, nós vamos colocar numa planilha em Excel para rodar no programa estatístico. Então, eu vou abrir a planilha do Excel. Aqui nós temos os nossos dados. O programa que nós vamos trabalhar, que é o Sysvar, ele permite que os dados sejam colocados lá no próprio programa, mas geralmente o banco de dados que nós vamos ter geralmente é no Excel, então vou partir do uso do Excel. Só o Sysvar nós temos um problema de importação de dados, que ele não importa em XLS ou XLSX, e sim na extensão DBF. Então, nós temos os dados, só para complementar, nós vamos precisar de um transformador. Nós vamos utilizar o LibreOffice com uma opção que tem a função salvar em DBF. Então, falando um pouquinho da nossa planilha, como a grande maioria dos softwares, o software Sysvar trabalha com essa forma de colocar os dados, que é em forma de coluna e não em forma de linha. Então, nós vamos colocar aqui na primeira linha, que seria o nosso cabeçalho, vamos chamar aqui do nome, eu coloquei tratamento, TRAT, ou poderia ser forma de controle, alguma coisa assim. Aqui a repetição que nós temos e aqui a média, que são a média de plantas atacadas pela broca da ponteira nesse caso. Então, uma das vantagens do Sysvar que nós temos é a possibilidade de colocar o nome já do tratamento. Não precisa colocar, como em outros softwares, os tratamentos numéricos, como por exemplo 1, 2, 2, 3, 3, 3 e assim por sequência. Então, só um cuidado que o nome ele tem que ser igual para todos eles. Se tiver um controle, por exemplo, com a letra maiúscula e o outro com letra minúscula, ele vai achar que são dois tratamentos diferentes. Então, sempre manter o mesmo nome, as mesmas condições aqui. E, por exemplo, biológico, o bom é não colocar com acento, com tio, com nada. Então, biológico, se você botar um com acento e outro sem, ele vai identificar como se fosse dois tratamentos. Quanto aos dados, aqui, como ele é um software desenvolvido em português, ele pode ser usado tanto o separador como a vírgula ou ponto. Ele vai identificar e não tem esse problema, pode ser das duas formas. Então, aqui estão os nossos dados. Eu vou copiar esses dados, vou pegar esses dados, vou lá no LibreOffice, na opção Calc, que seria uma compatibilidade, por exemplo, com o Excel, seria similar ao Excel que nós temos do Windows, da Microsoft, e vamos colar esses dados. Aparecer os dados colados, nós não precisamos nem mexer em nada. Vamos então salvar esses dados, salvar como. Vou salvar esses dados em alguma pasta que vocês quiserem. Vou salvar em DBase, nessa função aqui, DBF. Vou colocar aqui dados dic DBF, só para lembrar que já está em DBF. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, vocês salvem na pasta que vocês desejarem. Então, salvar. Deem OK, ele pode aparecer uma situação antes perguntando se quer salvar em DBF, em DBase, então deem OK, e aqui no formato OK de novo. Depois de salvo, vocês fechem esse arquivo. Precisa fechar esse LibreOffice, não dá problemas com o Sysvar. Então, fechado aqui, no Excel nós podemos deixar
aberto, aqui está o nosso exercício. Então, nós vamos abrir o Sysvar. Então, o Sysvar aberto, esse é o programa, é a interface do programa. Antes de fazer a análise de variância, o que é sempre indicado é testar as pressuposições. Uma das principais seria a normalidade. Então, nós podemos fazer o teste de normalidade. Fazendo aqui a estatística descritiva, nós podemos ter os dois testes principais de normalidade. Então, Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Então, clicamos aqui, o arquivo pronto, que nós já salvamos, ok. Clicar aqui em abrir arquivo. Nós vamos encontrar o arquivo salvo em formato DBF. Clicar em abrir. Vai aparecer a primeira linha lá do nosso arquivo Excel. Nós vamos trabalhar com a média. Então, é sempre a variável resposta que nós temos. Nesse caso, eu chamei de média. Então, clico em média e vou clicar em teste de normalidade. Se quiserem, tem outras opções aqui, mas é o que me interessa mais nesse momento é o teste de normalidade e vou clicar em analisar. Ele já dá aqui todas as estatísticas descritivas básicas, então média, coeficiente de variação, desvio padrão e assim outros parâmetros, coeficientes de assimetria, de kurtose, e aqui o que me interessa mais, que é o teste de normalidade. Então, nós temos os dois testes, o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Kolmogorov e Smirnov. O que nós vamos olhar? Esse valor de significância, ou seja, o p-valor. Para ser normal, esse valor de p, considerando que estamos trabalhando a 5%, ele tem que ser maior que 0,05. Então, tanto por Shapiro-Wilk, tanto por Kolmogorov-Smirnov, os dados para esse exemplo que eu estou fazendo, eles foram normais, ou seja, eles estão aptos a serem trabalhados na estatística paramétrica. Então, para nós fazermos a nova e fazermos um teste complementar, como, por exemplo, o teste Tuck. Então, eu vou fechar esse arquivo. Se quiserem salvar, eu só vou fechar. Vou fechar de novo e agora nós vamos fazer, então, a nova e o teste de médias. Então, vou em análise, clico em a nova, ou no Sysvar chamamos de ANAV. Abriu essa janela, vamos clicar em abrir arquivo, vamos localizar o arquivo. Então, abri o arquivo DIC-DBF, que é o arquivo que eu salvei. Clico em abrir. Vou adicionar as fontes de variação. Quais são as fontes de variação? É um experimento em DIC, então a única fonte de variação que nós temos é a fonte de variação tratamento. Então, clico em tratamento. Observem que ele vai aparecer aqui embaixo. Clique em adicionar, ele vai para cá. Então, o tratamento, o erro e o total são automáticos no programa. Então, a única fonte de variação para a DIC é a fonte de variação tratamento. Clico em fim, sim. Agora vou dar um clique para escolher o teste que nós vamos fazer. Como os tratamentos são qualitativos, eu vou optar por um teste de tratamentos qualitativos. Então, poderia optar por um Tuck, por um Scott-Knott, por um SNK, mas eu vou optar então pelo principal, mais usado de todos, dos mais rigorosos, que é o teste de Tuck. A 5% de significância, vou dar OK. Se eu quiser já fazer um outro teste, também posso, só clicar de novo no tratamento, vou escolher o teste de Scott-Knott, clico OK. Vou clicar OK de novo. Agora eu vou escolher a variável do arquivo. Então, qual que é a minha variável? A média, então, de plantas atacadas, então a minha variável y. Então, clico em média, vai vir aqui para o lado esquerdo, clico em finalizar. Não preciso transformar, porque nós já rodamos a normalidade, os dados foram normais, então só clico em finalizar. Aqui está o meu arquivo de dados, eu vou salvar esse arquivo, posso salvar esse arquivo, vou colocar aqui resultado PIC, vou salvar na minha área de trabalho, vou abrir esse arquivo lá na minha área de trabalho, que fica mais fácil de visualizar, ele abre um arquivo Word, só dá OK aqui. Pronto, está aberto, então a variável é a média de plantas atacadas. Aqui nós temos a nossa análise de variância. O que nós vamos olhar? Esse valor de P. Então, se o valor de P para a minha fonte de variação tratamento
for menor que o meu nível de significância, ou seja, 0,05, então rejeita-se H0. Então, meu valor ele foi menor que 0,05. Então, nesse caso, nós rejeitamos H0. E há diferença entre os tratamentos lá no combate da broca da ponteira. Aqui nós temos o nosso coeficiente de variação, deu 9,7, arredondando. Como deu significativo, nós vamos verificar qual dos tratamentos foi superior pelo teste de médias. Então, aqui nós temos o teste de Tuck para a fonte de variação tratamento. Aqui nós teríamos o nosso DMS, nós temos o equivalente ao nosso delta. E aqui estão as médias e estão o resultado do teste. Então, para esse ele sempre vai ordenar da menor média para a maior média. O programa não usa o A, B, C, que é convencional de se utilizar. Ele usa A1, A2, A3, mas é simplesmente, se vocês quiserem, é só substituir. Então, aqui eu colocaria, por exemplo, A, colocaria A, B, B e C. Só para manter o normal de letras e não letra número. Então, fazendo a interpretação, nós teríamos, aqui nós temos porcentagem de plantas atacadas. Como a variável é plantas atacadas, a nossa melhor resposta seria o tratamento com menor média. Neste caso, o tratamento químico foi o melhor, com 44% das plantas atacadas, recebendo a letra C aqui, diferenciando dos demais, então o melhor tratamento. Não necessariamente o melhor tratamento precisa ficar com a letra A, né? Questão de interpretação, as letras só servem para comparar os tratamentos. Depois o tratamento controle, sem nada, e os piores, né, para esse exemplo, o biológico e o feromônio, os dois com maior infestação de plantas, com a letra C aqui, com letra A, ou a pior média de todos. Uma das características do teste de Tuck é que ocorre bastante ambiguidade, ou seja, ocorre alguns tratamentos com mais de uma letra. Nesse caso não aconteceu. Então, nesse caso, quando acontece muitos tratamentos com muitas letras, nós poderíamos optar por um teste de Scott-Knott, que está aqui embaixo. Deixa eu descer para facilitar a visualização. Ele é um dos testes que não tem ambiguidade. Nesse caso, foi o mesmo resultado do teste de Tuck, mas quando se tem mais que 8, 10 tratamentos, seria um teste de médias interessante, porque ele é um teste rigoroso e é um teste que tem a vantagem de não ter ambiguidade. Então, a mesma resposta ao tratamento químico foi o melhor sozinho, com a menor porcentagem de plantas atacadas. Então, esse é o exercício do teste de Dick, que nós analisamos as plantas infestadas em função de alguns tratamentos, e a melhor resposta, então, foi do tratamento com o inseticida químico.